Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pela tua bênção, proteção, amparo, pela tua presença em nossas vidas. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Abra o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, possamos crer nela e viver de acordo com como ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, que diz assim: Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu aqui preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Estimado irmão e irmã, Deus é infinitamente maior do que nós. Ele é o Criador de tudo, nós somos apenas criaturas de Deus. Assim, nunca vamos entender Deus. Sabemos muitas coisas de Deus pela Bíblia, sabemos o mais importante, que Deus nos ama muito. Mas tem coisas que só Deus pode entender, como por exemplo, a Trindade. Existe um Deus somente, mas três pessoas distintas nesse Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nós aceitamos pela fé e não procuramos explicar porque vamos falar coisas erradas. Jesus, com cerca de 30 anos, vai até João Batista, o último profeta e aquele que tinha a missão dada por Deus de preparar o caminho do Salvador para ser batizado. O batismo de Jesus não tem nada a ver com o batismo que nós somos batizados. O nosso batismo é para perdão dos pecados. Jesus não tinha pecados. O nosso batismo é para recebermos a salvação. Jesus não precisa ser salvo, Ele é o Salvador. O batismo de Jesus acontece para que se inicie a sua caminhada de salvação de toda a humanidade, que vai terminar lá na cruz e na ressurreição. Por isso, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele e ouve-se a voz de Deus Pai dizendo: Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Jesus, o Filho unigênito de Deus, dá alegria ao Pai porque ele se dispôs a se humilhar, tornando-se criatura, vivendo entre nós, sofrendo na cruz todo o peso da condenação e do castigo eterno de Deus por cada ser humano, morrendo e ressuscitando, dando-nos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Assim, quando vem esta voz de Deus do céu dizendo que Jesus é o Filho de Deus, está afirmando que Jesus é o Salvador prometido, que ele mostraria concretamente o amor de Deus por cada um de nós, sendo o nosso substituto na cruz e nos salvando, como diz 2 Timóteo 1,9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da fundação do mundo. O maior desejo de Deus é fazer o ser humano feliz. Foi para a felicidade eterna que Deus criou o mundo e o ser humano. Infelizmente, o pecado que o próprio ser humano cometeu estragou o plano de Deus. Mesmo assim, Deus continua amando o ser humano e já providencia aquele
único ser que poderia nos salvar, o seu próprio Filho. Jesus Cristo deveria se dispor a sofrer todo o castigo eterno de Deus por cada pecado que cada ser humano cometeu, comete e cometerá. Ele deveria sofrer terrivelmente na cruz, morrer e depois ressuscitar dos mortos, subir aos céus e de lá governar todas as coisas até a sua volta em glória para nos levar ao novo céu e nova terra. Ainda estamos respirando a atmosfera do Natal de Jesus. Vemos na estrebaria, na manjedoura e depois da cruz o amor de Deus por cada um de nós. É este amor de Deus que deve nos fazer felizes e nos motivar a amarmos a Deus, a sua palavra, a oração, a igreja, e vivermos de uma maneira que agrade a Deus segundo a sua palavra. Também, assim como Deus nos amou, nos perdoa e nos aceita com todos os nossos pecados, nós podemos e devemos amar, perdoar e aceitar os outros, mesmo quando fazem o mal contra nós. Deus, Pai, estava feliz com Jesus porque Ele salvaria os seres humanos do pecado e nos reconciliaria com Deus novamente. Este é o desejo de Deus, que todos os seres humanos se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo como seu Senhor e Salvador, vivam uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Fazendo assim, Deus estará sempre conosco e nos fará felizes aqui e lá no céu. Romanos 5, 6 a 8 diz assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse amor imenso que o Senhor tem por cada um de nós. Que o teu amor nos alegre, nos dê paz, nos dê felicidade. Que possamos viver este dia para a tua honra e para a tua glória. Por isso, ó Deus, fica conosco, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.